Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: qual é a escala de trabalho ideal? 6x1, 5x2, 4x3, 0x7? Bom, esse assunto está dominando as redes sociais nos últimos dias. E a pergunta é: de onde saiu isso? Por que voltou esse assunto assim do nada? Aparentemente, o pessoal lá da esquerda fez uma ação articulada para promover essa discussão, colocar ela nas redes sociais, e parece que eles estão querendo recuperar o protagonismo nas redes sociais, pautar a discussão. Devem ter percebido que lutar por certas causas não está rendendo voto, lutar pelo aborto, pela legalização da maconha, pelo desencarceramento de bandido, por cirurgia de mudança de sexo em crianças, parece que isso não está dando muito voto. Então alguém lá, numa dessas reuniões de lavar roupa suja, deve ter dito: bom, que tal se a gente voltasse às raízes? Que tal a gente voltar a dialogar com a classe trabalhadora? E daí vamos lutar pela redução da jornada de trabalho, que é um tema assim que agrada muito a maioria das pessoas. Agrada aí a geração Z, os mais jovens, que parece que para essa turma, para muitos deles, trabalho é escravidão. Então eles estão indo por essa linha. Tem uma PEC aí, uma proposta de emenda à Constituição, da deputada Érica Hilton, do PSOL, querendo mudar aquele artigo da Constituição que fala sobre jornada de trabalho. Então a jornada 6x1, como eles dizem, é aquela jornada ali de 44 horas semanais, com um limite de 8 horas por dia. E eles querem mudar isso aí para um sistema de 36 horas semanais, que vai resultar ali na escala 4x3, né? Trabalho de segunda a quinta e meia sexta-feira. Então eles estão tentando emplacar essa discussão. As chances disso aprovar são remotas, né? É muito difícil, mas o objetivo deles já foi alcançado, né? Que é puxar a pauta para eles, e eles querem comandar a discussão nas redes sociais. Mas se fosse há 10 anos atrás, eles estariam nadando de braçada, né? Esse é um tema que antigamente fazia muito sucesso na redução da jornada de trabalho. É um tema, uma bandeira trabalhista muito antiga, não é de hoje, né? Mas que estava meio apagada aí, porque parece que a sociedade tinha chegado ali num consenso de que a jornada de 44 horas semanais é razoável, não precisa ir além disso. Mas agora estão voltando a essa questão. Mas hoje eles não estão sozinhos no debate, né? Tem a turma lá do liberalismo e do libertarianismo que já tem musculatura para discutir de igual para igual com eles essas questões. Então, do lado do liberal, do lado libertário, muita gente vai levantar questões, por exemplo, né? Por que não vamos desconstitucionalizar essa questão? Vamos tirar esse assunto da Constituição, né? Para que precisamos definir carga horária semanal na Constituição? A Constituição é um conjunto de leis ali que tem que regular o principal, aquelas coisas imutáveis. A Constituição é um negócio feito para não mexer, né? Então, desconstitucionalizar seria uma boa ideia. Outra coisa é que ao longo do século XX houve muitas vantagens trabalhistas foram colocadas aí na legislação, e essa dinâmica sindical de mais e mais vantagens, ela chegou a um esgotamento ali no final do século XX, e a partir do século XXI as reformas legais que nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, são no sentido de mudar menos vantagens, de tirar vantagens trabalhistas da legislação, flexibilizar, desregulamentar, porque perceberam que isso estava tirando competitividade das economias. Economias de países que estavam ali com muita vantagem trabalhista estavam perdendo terreno para outros países onde não tem toda essa questão, esse sindicalismo, esse ativismo trabalhista aí, né?
Então, o pessoal liberal, o pessoal libertário também se beneficia dessa discussão porque eles podem colocar o ponto de vista oposto, não da busca de redução de jornada de trabalho, mas de flexibilização, de desregulamentação. Caso essa medida seja aprovada, né, o que é bastante difícil de acontecer, vamos dizer, as empresas vão se adaptar, não vai ser aquele caos, né, não vai ser o apocalipse, mas elas vão se adaptar de uma forma que não é a esperada, não é a desejada aí pelo pessoal da esquerda. Provavelmente, no primeiro momento, o que vai acontecer, né? A empresa precisa preencher ali aquelas horas que foram reduzidas, ela vai ofertar horas extras para os trabalhadores e as pessoas vão aceitar porque para elas estava bom daquele jeito, trabalhar 44 horas por semana. E os contratos novos daí já virão com salários mais baixos para compensar essa regulamentação aí. Então, no final das contas, lá na frente, o benefício do trabalhador vai ser diluir, né? Ele vai acabar ganhando menos e para continuar mantendo a renda ele vai fazer horas extras. Então, é um canto de sereia, uma medida que no longo prazo o mercado se reposiciona e anula os eventuais efeitos agradáveis da lei, né? E aí agora eu quero fazer uma reflexão aqui deixar umas perguntas no ar, né? Por que tem tanta gente que considera trabalho escravidão, né? Que quanto menos horas eu trabalhar, melhor, né? Parece que tem alergia à questão do trabalho. Por que essa visão, né? Por que essa busca contínua de redução de escala de trabalho? Vai ser 5x2, 4x3, 3x4. 3x4, aliás, é a escala de trabalho lá da deputada Erika Hilton, né? Deputada trabalha de terça a quinta. E a meta final é a escala 0x7. Então, por quê, né? Por que considerar trabalho escravidão? O trabalho não dignifica o homem, afinal de contas, não devemos ocupar nosso tempo, a maior parte dele, ao trabalho, né? Então, essa é uma questão, até uma questão ética, uma questão moral que tem que ser considerada. Outra pergunta que eu coloco é por que os usos e costumes da sociedade chegaram nessa questão aí da jornada semanal variando entre 40 e 48 horas. Se você analisar a legislação da maioria dos países, oscila nessa questão. Alguns poucos países estão abaixo de 40 horas semanais. Então, por que 44 horas semanais e 8 horas de trabalho diário? Olha, isso aí, eu diria que é uma questão, é um costume bíblico, né? Deus trabalhou durante 6 dias para fazer o mundo e no 7º descansou. Lá em algum momento da antiguidade chegaram à conclusão que o ser humano ele pode trabalhar durante 6 dias, no 7º descansa para recuperar as energias e depois repete o ciclo, né? Da mesma forma, a questão das horas de trabalho, né? Teve lá na Revolução Industrial um período sinistro lá em que a carga horária subiu explosivamente, foi até 16 horas diárias, mas depois o mercado se estabilizou e foi baixando até chegar nesse ponto que é considerado razoável para a maioria das pessoas. E se você, por legislação, baixar mais ainda, olha, naturalmente as pessoas vão por outro caminho, ou elas vão fazer uma hora extra, ou elas vão achar um trabalho, um segundo emprego para complementar a renda, de maneiras que a maioria das pessoas vai trabalhar até o seu limite natural. Para a maioria das pessoas esse limite natural é 8 horas, né? Para mim já não é 8 horas, para mim já é excessivo, eu teria que trabalhar 6 horas por dia na minha idade, né? Porque a fadiga chega antes, dependendo da sua idade, depende da sua condição física, depende do tipo de trabalho que você faz. Mas isso é uma questão que pode ser decidida livremente pela sociedade. Então, os usos e costumes, eles são a melhor forma de você definir qual vai ser a carga horária,
né? Então, o uso e costume da sociedade definiu ao longo do tempo que a gente precisa ter um descanso periódico ali, semanal, né? Pelo menos um descanso a cada 7 dias, que a gente deve ter um limite diário de trabalho para não ir até a exaustão, e que é bom ter uma vez por ano um período ali sem trabalhar, de férias, para recuperar as energias. Então tudo isso está bem estabelecido pelos usos e costumes da sociedade. Não precisa ficar aí regulamentando até os mínimos detalhes, colocando isso na Constituição. Então a minha sugestão final aqui, que eu vou deixar, já que todo mundo está propondo mudanças trabalhistas, eu proponho o fim do feriado religioso aqui no Brasil. Atenção, deixa eu explicar primeiro, né? Não é que vai acabar. Cada funcionário, cada empregado, ele vai escolher 3 feriados religiosos da sua religião e vai comunicar lá ao RH: olha, eu sou católico, então os meus feriados religiosos vão ser o Natal, a Sexta-feira Santa, enfim, ele vai escolher 3 religiões. Se o empregado for judeu, ele vai fazer o feriado lá no Yom Kippur, né? Então, para cada religião, você tem direito a escolher 3 feriados durante o ano. Daí todo mundo fica satisfeito, todo mundo vai folgar ali no seu feriado religioso. E só fica aquela pergunta, né? Mas eu que sou ateu, como é que... o ateu trabalha normalmente. Obrigado, foi.